Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Na aula de hoje nós vamos ver alguns exercícios, dois especificamente, sobre trabalho e variação da energia cinética. Então, se você não viu o nosso vídeo sobre esse conteúdo, clica aqui no card que está aqui em cima, que vai aparecer para você dar uma revisada no conteúdo e conseguir acompanhar essa aula numa boa, beleza? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Dá uma força aqui no canal, vai ajudar bastante, beleza? Então, vamos embora para o nosso conteúdo, que diz o seguinte, né? Primeiro exercício. Um veículo inicialmente parado passa a se movimentar com velocidade de 30 metros por segundo. O veículo possui massa de 400 quilos. Letra A. Pergunta. Letra A. Qual o trabalho e a variação da energia cinética do veículo? Beleza? Então, nesse trecho aí, qual o trabalho e a variação da energia cinética do veículo? Letra B. Ao iniciar uma subida, o veículo é desligado e sobe por alguns metros até parar. Qual o trabalho realizado em relação ao início da ladeira? Ponto 1. E ponto 2, em relação ao início do trajeto, ok? Então, beleza, gente. Primeira parte, a gente precisa calcular o trabalho de variação de energia cinética no trecho em que ele sai de uma velocidade nula, ou seja, do repouso, e alcança a velocidade de 30 metros por segundo. Então, todo problema de trabalho e energia, a gente vai sempre registrar dois pontos ou até mais, dependendo do problema, que a gente vai estar interessado em fazer comparações dos valores de energia que esse veículo tinha ou que esse objeto tinha, ok? Para que a gente consiga extrair informações associadas ao movimento dele, beleza? Então, eu ilustrei aqui, tá, o problema como um todo. Então, trecho A, onde ele tinha velocidade de 0 metros por segundo, estava em repouso, e aí ele acelera e estabiliza na velocidade de 30 metros por segundo. Ele continua até a beira da ladeira, com essa velocidade de 30 metros por segundo, que eu denominei de ponto B. E aí, subindo a ladeira, ele chega a uma certa altura e alcança novamente a velocidade de 0 metros por segundo, tá? E aí, na letra A, pede o trabalho e a variação de energia cinética do veículo. Ora, a gente já viu que o trabalho da força resultante é igual à própria variação da energia cinética. Então, a gente já mata dois coelhos com a cajadada só. E aqui a gente pode expressar o trabalho simplesmente como uma variação de energia cinética, que é a energia cinética final, que no caso é o ponto B, menos a energia cinética inicial, que no caso é o ponto A. Então, a gente só precisa expandir aqui, energia cinética mvb ao quadrado sobre 2, menos mva ao quadrado sobre 2. Colocando a massa e o 1 meio como fator comum, então a gente vai ter isso daqui. E fazendo a substituição dos valores, a gente vai ter 400 por 2, que dá 200. E aqui 30 ao quadrado, menos 0 ao quadrado, que é a velocidade inicial, final e inicial, né? Respectivamente. Então, 30 ao quadrado dá 900, porque 3 ao quadrado dá 9, e 10 ao quadrado dá 100. Então, 100 vezes 9, 900. Fazendo esse produto aqui, a gente vai ter 2 vezes 9, 18. E a gente tem 1, 2, 3, 4 zeros, né? Coloquei aqui os 4 zeros. E a notação científica vai ser 4, 5. 1,8 vezes 10 a 5 joules. Ok? Beleza, gente. Então, já determinamos o trabalho no trecho de AB. Então, o veículo ganhou uma energia de 1,8 vezes 10 a 5 joules. Ok? É isso que significa trabalho. É uma transferência de energia para o nosso objeto ou para o nosso sistema. Já na letra B, a pergunta é a seguinte. Primeiro, né, ponto 1. Qual o trabalho realizado em relação ao início da ladeira? Então, né, após o veículo chegar no ponto C, eu quero saber qual foi o trabalho realizado nesse trecho aqui, no trecho BC, ok? Então, no trecho BC, note que esse trabalho realizado é simplesmente o inverso desse daqui, né? Porque no trabalho AB, o veículo saiu do repouso e chegou a uma velocidade de 30 metros por segundo. Já aqui, o veículo vai sair de uma velocidade de 30 metros por segundo e chegar ao repouso. Então, trabalho, nesse trecho AB, foi um trabalho negativo, ou seja, o veículo perdeu uma energia de 1,8 vezes 10 a 5 joule, ok? Então, tá tranquilo por isso daí, tá? Vocês podem fazer, claro, por variação da energia cinética, que vai dar a mesma coisa, tá? Só que a energia cinética final vai ser zero e a inicial vai ser associada a essa velocidade aqui, 30 metros por segundo.
Beleza, gente. E aí, no ponto 2, é pedido o seguinte: qual o trabalho realizado em relação ao início do trajeto? Então, em relação ao início do trajeto, eu quero saber qual foi o trabalho realizado em relação a esse ponto A aqui, ok? Se a gente aplicar o que nós já sabemos, trabalho da força resultante vai ser igual a variação de energia cinética. Então, vai ser energia cinética do ponto C menos energia cinética do ponto A. Só que ambas são nulas. Então, isso significa que não houve transferência de energia cinética para o nosso objeto. A energia que ele ganhou, ele acabou perdendo, energia cinética. Mas aí você pergunta, né? Principalmente se você já viu a aula sobre energia potencial. Aí você fala, mas espera aí, né? Como é que trabalha zero, mas ele não ganhou energia potencial? Então, teve uma variação de energia potencial também. Beleza, então vamos lá, tá? Vamos pensar sobre isso. Então, vamos fazer por parte. Note que o trabalho de A até B é um trabalho realizado por uma certa força F, tá? Precisou agir uma certa força F para fazer com que a velocidade do nosso carrinho variasse de 0 a 30 metros por segundo. Então, o trabalho resultante, a gente viu também na aula sobre trabalho e energia, que o trabalho da força resultante é igual ao somatório de todos os trabalhos realizados, ok? Então, a gente tem duas forças aqui, uma que é a força F, tá? E a outra que é a força peso. Só que nesse trecho aqui, AB, a força peso ela está perpendicular ao nosso deslocamento. Consequentemente, ela não vai realizar trabalho, nem a força normal. Okay? Então, a única que vai realizar trabalho mesmo é a força F. Então, a força peso ela só vai realizar trabalho nesse trecho aqui. Beleza, gente? Enquanto que a força normal também não vai realizar trabalho aqui porque vai estar perpendicular ao deslocamento. E até uma questão interessante que a gente pode até desenvolver na próxima aula. Coloque nos comentários se vocês desejam que eu faça isso, tá? Que eu preparo um vídeo explicando esse detalhe para vocês, tá bom? E aí, isso vai significar que a gente vai ter dois trabalhos aqui não nulos. Trabalho da força F no trecho AB, tá? Mais o trabalho da força peso no trecho, trabalho da força peso no trecho BC. Beleza? Então, se o trabalho resultante foi nulo, ou seja, note que aqui eu estou contando desde o trecho A até o trecho C. Então, se o trabalho resultante foi nulo, como a gente viu aqui, significa que o trabalho da força F, AB, é igual a menos o trabalho da força peso, BC. Beleza, gente? Então, a gente está coerente com o que a gente já determinou, já descobriu em aulas anteriores. Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender com mais profundidade o que significa o teorema da energia cinética associado ao trabalho. Beleza? Show, gente! Então, o próximo exercício é esse daqui, que diz o seguinte: uma caixa puxada conforme a figura abaixo por 30 metros pela ação de uma força F de módulo 5 newtons. Determine o trabalho total realizado por esta força. Vamos lá. Então, fiz aqui primeiro, né, a esquematização, que é a própria figura, ilustrando que houve um deslocamento horizontal e a nossa força ela está orientada formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. Tá? Então, a gente precisa determinar o trabalho total realizado por essa força. Bom, pela aula anterior, a gente já viu que podemos representar o trabalho de uma força em termos do trabalho realizado em cada uma das direções associadas ao nosso referencial inicial. Então, a gente pode orientar aqui o nosso eixo. Deixa eu colocar aqui um eixo, tá? Só para a gente orientar o nosso problema. Posso orientar um eixo verticalmente para cima como positivo e um eixo horizontalmente, perdão, para a direita como positivo, tá? Então, a gente pode escrever o trabalho dessa força F como trabalho dessa força da componente na direção x, mais o trabalho dessa força na direção y. Note que a gente tem uma soma escalar. E essa que é a vantagem da gente trabalhar com trabalho e energia. Nós não precisamos nos preocupar com os vetores, beleza? Então, a única coisa que a gente vai precisar se preocupar aqui vai ser basicamente com a decomposição desse vetor, tá?
Mas beleza, tudo certo. Então, a gente vai pegar esse vetor aqui, a componente horizontal, tá? A gente já sabe que trabalho é igual a força vezes deslocamento, mas é igual a força vezes o deslocamento na sua respectiva direção. Então, vai ser a força, a componente x, dessa força F, tá? F de x, que vai ser essa daqui, vezes o ΔX, que é o deslocamento correspondente horizontal, mais a força y, que é a componente da força F na direção y, tá? Vezes o deslocamento em y, ok? Então, se a gente decompor a força F, a gente vai ter o seguinte resultado. Ilustrando aqui os vetores, a nossa força F em módulo, tá? Já que a gente não faz divisão de vetores, a gente está relacionando o módulo desses vetores, tá? Então, a força F na direção x vai ser igual a F vezes o cosseno de θ, que é 30 graus aqui. E a força F na direção y, a componente, né? Vai ser igual a F, o módulo dela, cheio, vezes o seno de 30 graus. Então, substituindo aqui o cosseno de 30 graus e o seno de 30 graus, a gente vai ter, respectivamente, 5 raiz quadrada de 3 sobre 2 e 5 meios aqui. E aí, visto que o ΔX é igual a 30 e o ΔY é igual a zero, porque note que a nossa caixa se deslocou somente horizontalmente. Apesar da nossa força F ter uma componente na direção vertical, essa força não foi suficiente para imprimir um deslocamento vertical aqui, ou seja, suspender essa caixa. Então, o deslocamento na direção vertical foi zero. Então, o nosso trabalho da força F é simplesmente F de x ΔX mais F de y ΔY. E, realizando as devidas substituições, nós vamos ter 5 raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes 30. Só que aqui a gente pode cortar, né, esse 2 aqui com 30 e sobra 15 aqui em cima. E 5 meios vezes zero vai dar zero, ok? Então, o nosso resultado final do trabalho da força F é simplesmente 75 raiz quadrada de 3 Joule. Beleza, gente? Tranquilo, ficou claro? Se vocês ficaram com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Se você tem sugestão de algum exercício que vocês achariam interessante de ser resolvido aqui no canal, mande também nos comentários, tá bom, gente? Fico no aguardo do feedback de vocês e fiquem com a mensagem do vídeo de hoje. Nos vemos na próxima aula e um forte abraço para vocês. Até mais, gente!